E aí, pessoal, tudo bem? Não seja o mala que fala inglês lá fora, exterior. Se eu dependesse de visualização para pagar as minhas contas, esse vídeo ele teria tudo para dar certo. Primeiro porque ele começa com um título muito chamativo, você não quer ser mala, então você vem aqui correndo, ver que risco é que você está correndo de ser um. Isso daqui vende bastante. E outra coisa, eu vou falar mal de alguém, eu vou falar bastante mal de alguém. Isso tem duas coisas que funcionam na internet e que geram visualizações, é um título chamativo, apelativo e ficar falando mal de alguém. Mas não vai ser ódio destilado gratuitamente, tá? Atendendo a pedidos de vocês que falam que é muito chato ficar me vendo processar do lado do armazém da cidade, eu estou processando do telhado aqui de uma casa, que é uma coisa diferente para vocês. Apreciem aí a paisagem. Consigo ficar coletando e fazendo outras coisas enquanto eu gravo vídeo, até uma falta de... Enfim, não é falta de respeito não, mas uma coisa é fazer uma live conversando com vocês, outra coisa é gravar um vídeo e não ter que ficar jogando enquanto eu faço isso. Bom, o que acontece? Tá rolando aí, eu não vou ficar linkando aqui, fazendo publicidade e divulgação gratuita da propaganda do cara, mas tá rolando aí um investimento massivo na divulgação de uma propaganda de um curso de idiomas. Então, basicamente, é um cara com o celular na mão e ele aparece em várias baladas, em vários pontos da Europa, até onde eu vi foi só da Europa. Então, ele fica fazendo vídeos, ele chama as meninas e depois ele do nada começa a conversar com elas no idioma delas. E todas elas abrem um sorriso enorme e acham impressionante a eloquência que ele tem e se derretem todas por ele. E assim, supostamente você falar todos esses idiomas abrem portas, todo tipo de porta para você que tá louco para entrar. Desculpa, meninas, pela piada machista. Mas a ideia da publicidade, publicidade é apelativa mesmo, a publicidade ele tem por missão vender qualquer coisa, apelando para o seu instinto mais primitivo, igual a margarina. Não vejo no que a propaganda desse cara seja diferente da propaganda da margarina com a família feliz. O cara está mostrando que se você souber falar diversos idiomas, você vai chegar nos lugares mais badalados do mundo e não vai ter dificuldade nenhuma de se comunicar com as pessoas lá, porque afinal de contas elas vão ficar super impressionadas com a sua habilidade de conseguir conversar com elas, e isso abre as portas para o sucesso e para a felicidade. A gente precisa conversar muito sobre isso. Porque afinal de contas não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu tenho os meus alunos que já entenderam e já sabem muito bem disso, mas como tem bastante adolescente e pré-adolescente, como tem bastante gente que ainda está entendendo como o mundo funciona e que ainda não teve a oportunidade de ir para o exterior e interagir com estrangeiros, eu quero muito passar um pouco da minha vivência para você ver se alguma coisa acaba servindo para você. Tudo bem? Eu fiz a minha colinha aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente, a gente vai passar por esses tópicos e aí eu acho que eu posso deixar... eu vou deixar aqui mesmo. Veja. Muito tem a ver com a nossa... E eu não quero apelar para a carta histórica, porque falar de história hoje em dia, nesse mundo de pós-verdades, é querer arrumar treta gratuita, mas muito tem a ver com a nossa formação. Então você tem Europa, diferentes povos, diferentes culturas, de diferentes miscigenações, idiomas completamente diferentes, culturas completamente diferentes, num espaço muito pequeno coexistindo. Então você atravessa uma barreira, você vê gente que fala um idioma completamente diferente do seu, que vem de uma linhagem completamente diferente da sua. E nem por isso é algo extraordinário e chocante, porque afinal de contas foi sempre assim. Foi sempre assim. E aí sai uma galerinha de lá, vem pra cá, aí a gente faz a nossa miscigenação, mas é uma miscigenação feita num país completamente novo. E aí, como a gente é um país enorme, a gente tem uma diversidade enorme de sotaques. A gente tem uma diversidade enorme de sotaques. Muitos americanos me perguntam por que brasileiro entende espanhol e os outros que falam espanhol não entendem português. Parece que é uma vantagem que o brasileiro tem, que ele entende tudo o que um argentino fala, mas você fala português para um argentino, os caras viajam e não entendem nada. E assim, a minha suspeita, estamos falando de uma suspeita, é que a vida inteira a gente teve que lidar com tanta gente vindo de fora e aprendendo português diferente, assim, a gente tem tantos sotaques diferentes, porque o nosso país ele é tão grande, que a gente acostumou com uma variação de entonação e de pronúncia muito grande. Então quando você pega o porta, a gente entende tudo, por mais variado que seja. Então a gente consegue escutar naturalmente, porque a gente ainda tem uns velhinhos imigrantes aqui falando um português com italiano carregado, falando português com espanhol carregado. Tem gente tentando te vender pastel de flango aí.
que bonito em você, fica bom você, é 30 leal. Você tem gente que fala dessa maneira, numa diversidade que prepara os nossos ouvidos para escutar isso, enquanto que outros países que só escutaram sempre o espanhol e somente naquela variação, eles não têm essa flexibilidade toda. Se por um lado a gente tem esse ouvido aguçado para essa flexibilidade, digamos, para esse emaranhado de sotaques e regionalismos, por outro, falar com uma pessoa com quem realmente você não consegue se comunicar é uma coisa muito mística pra gente. Porque se por um lado, nos Estados Unidos você tem a Romênia, em que os caras ficam lá no meio do monte de gente e eles vão aprendendo os idiomas de todos os países à volta, porque eles vão tendo contato, eles têm um amiguinho que fala aquele negócio, e aí ele começa a falar naturalmente. Para nós aqui, a gente não está acostumado a ver uma pessoa chegando e muito próxima do nosso convívio, falando um idioma completamente diferente do nosso e interagindo com a gente de forma natural. Isso é uma coisa de outro mundo pra gente. E quando tem alguém, o que que é? Não é um imigrante, porque imigrante é pobre, né? É um expatriado. O que é um expatriado? É um cara que veio de New York e tá aqui porque ele é o CTO, ele é CFO, ele é C alguma coisa ou. E aí você olha pro cara e você fala, nossa, como os americanos são... E assim, você pegar um cara que é de C-level, né? que é da alta hierarquia de uma grande empresa, de uma das maiores empresas do segmento no mundo, e olhar pro cara e falar, o cara é americano, e americano é assim, ó como que americano é, isso é muita falta de visão da nossa parte, porque a gente não tem contato com o americano médio, que é um Homer Simpson. E não é uma ofensa, não. O americano médio, ele é chucro, ele não tem conhecimento, ele não tem grande base de tudo. Embora ele viva num país muito rico, de uma cultura muito rica, de um país estruturalmente bastante desenvolvido, você vai falar de conhecimentos gerais, você manda o cara no passo repassa para tomar tortada na cara lá, ele não vai fazer melhor do que um estudante de ensino médio do Brasil aqui. Entende? Então, o fato da gente ter contato com esses chamados expatriados, gente que já escalou a pirâmide, gente que já chegou num alto nível, que já tem um bom cargo, ao ponto de ser mandado como representante de uma grande empresa para fazer negócios aqui na Vila Olímpia, na Berrini, no Morumbi, esse cara, ele não pode ser visto por você como um cidadão médio do país que você sonha um dia conhecer. Então, conhecer os Estados Unidos porque você conhece duas pessoas que vieram de lá da palestra aqui, eu acho que é uma visão meio errada. Tá vendo que assim a imagem que a gente vai construindo do europeu, do americano, ela é bastante distorcida, o que já faz com que nós, eternos complexados aqui com aquele complexo de vira-lata, a gente que tem justiça social, a gente que tem diferenças sociais, a gente e aí você vai colocando, se retraindo cada vez mais de uma maneira que quando você se coloca para interagir com uma pessoa, você já se acha inferior e você já acha que a pessoa tá fazendo um favor de te dar atenção porque você vem de um país que nem vale a pena. Essa visão é triste, porque ela não é verdade. Não é verdade. Então, palavras de alunos meus, os brasileiros se acham muito menos do que eles de fato são. E os brasileiros, eles se comparam com o estrangeiro sem conhecer o estrangeiro. Gente, eu tô falando de pessoas aqui que moram, que são esses expatriados aí, que moram no Brasil há 4, 5 anos e que já tiveram tempo suficiente para ver que isso é verdade mesmo. Então, assim, o cara faz uma cagada, ele derruba um negócio no chão, ou o negócio veio meio torto, o prato veio meio feio no restaurante, porque o restaurante tá lotado, aí você olha pro prato e fala, nossa, que desleixo, né? No seu país não é assim não, né? O Brasil aqui é uma bosta. Eu quero chorar quando eu presencio. E esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. Acontece o tempo inteiro. Alguém esbarra no cara e vai embora e você fala, desculpa, né? Brasileiro é todo mal educado. No seu país, a pessoa não ia esbarrar e você não ia pedir desculpa, né? Ela ia pedir desculpa pra você, não é? E você fala, cara, pelo amor de Deus, pare de se comparar como se você devesse alguma coisa pra pessoa. Não seja esse tipo de mala. Não seja esse tipo de mala que fica falando, ai, desculpa. Não, é que. Desculpa que é feio aqui, né? Nossa, aquele muro também tá todo pichado, desculpa. E acima de tudo, sorry about my English. Por favor. Imagina se a hora que você fosse comprar um pastel pra você, o cara falasse pra você que é 5 real, que é 3 real, e depois ele falasse, desculpa, eu português, eu. Você quer que o cara peça desculpa por ele estar conseguindo falar o seu idioma no teu país? É claro que não. Você respeita a dificuldade dele, respeita a maneira como ele fala. Não seja.
Seja esse mala do Sorry About My English. E aí, compartilhando algumas experiências que eu tive. No Japão, quando eu cheguei lá, eu era esse mala, assim, né? Do tipo, nossa, eu sei falar inglês. Então eu vi um americano, mas também eu era um moleque o quê? De 17 anos, vai querer o quê? Né? 18 anos. Eu vi um americano e falava, eu sei falar inglês. E a pessoa olhava pra minha cara e dava aquele sorriso pálido e falava, que legal. E eu achava que a pessoa ela realmente estava interessada em conversar. E demorou muito tempo e eu precisei aprender. E aí eu precisei conseguir começar a me comunicar com estrangeiros para depois presenciar cenas iguais a essa, em que eu me via todo contente falando para a pessoa, I speak English, com um sorriso enorme. E a pessoa falando, nice. Para eu falar, ok. O fato de saber falar, o fato de saber falar um idioma, não significa que você tenha o que falar, não significa que você está num ambiente em que caiba sair falando, em que caiba você se aproximar da pessoa. O que vai fazer você se aproximar de alguém é alguma coisa de interesse que vocês têm que transcende, que vai muito além de vocês falarem o mesmo idioma. Não é porque vocês falam o mesmo idioma que vocês vão sair conversando. Vocês têm que ter algum motivo, alguma razão para falar. Isso me lembra muito do Satoshi, é por isso que eu coloquei o nome do cara aqui. O Satoshi, ele ficava brasileiro, ele ficava extremamente impressionado com o fato de eu conseguir falar inglês bem e assim, de forma desenvolta, de forma natural. O japonês dele era muito melhor do que o meu, porque afinal de contas ele já estava lá há muito mais tempo. Na época em que a gente dava junto. Mas ele ficava surpreso, assim, com a minha habilidade de falar inglês. E quando a gente ia pra Nagoya, quando a gente ia pra esses lugares em que tinha um monte de gringo, quando a gente ia no pub, que a gente sempre ia, que tinha um monte de gente de todo lugar do mundo, ele ficava falando pra minha cara, vai lá, Nagai. Eu falava, não. Aí via outra menina, falava, vai lá, Nagai, conversa com ela, você fala inglês, porra. E eu de saco cheio, eu virava pra ele e falava, eu falo português também. E o fato de eu falar português não significa que eu tenho que falar com você. Eu falo português e não tô falando com você, cara. Ou seja, o que eu queria dizer pra ele, o fato de eu conseguir falar um idioma não significa que eu tava numa situação em que eu devesse falar. Então, você pode falar inglês, só que você pode ir para um outro país, se você não estiver num lugar em que propicie esse tipo de diálogo, que propicie a aproximação de você com alguém para que você conheça a pessoa, muito provavelmente você vai ficar andando na rua solitário como todo mundo de Nova York é, todo mundo força de expressão, tá? Você vai ser solitário como todo mundo de Tóquio é, e aí a força de expressão ela é menor. Diminuiu aqui a força de expressão. Porque as pessoas elas estão vivendo tão imersas na rotina dela que elas não têm tempo para ficar simplesmente conversando por conversar. Para pensar você que sai de casa cedo, vai para o trabalho, sai do trabalho, vai para a faculdade, sai da faculdade, volta para casa. Para pensar em todos os lugares onde você passa falando o mesmo idioma que todo mundo fala e ver com quantas pessoas você para e fala, vamos conversar porque a gente fala o mesmo idioma. Tô tentando lembrar de alguém aqui. Lembrei de uma pessoa. Quanta besteira, gente. Bom, e aí eu coloquei um ponto aqui. A sua especialidade, ela parece banal. Eu não sei nem por que coloquei isso na minha cola. E a dos outros parece extraordinária. Sabe o que acontece? Quando você pega uma pessoa que estuda muito alguma coisa, primeiro você tem a fase do não saber profundamente, né? Então você acaba de entrar na faculdade de medicina, você acaba de entrar na faculdade de engenharia, acaba de entrar na faculdade de direito, que são cursos assim que têm um certo status, e você ainda não sabe quase porra nenhuma, mas você está aprendendo um pouco, aquele pouco que você sabe faz você se inflar, é igual a faixa amarela numa arte marcial. O cara aprende a dar 2 chutes, um soco e sai feliz achando que virou o Chuck Norris, que ele vai poder, né? Você sai com uma visão, como você está empolgado, como você começou a jogar ontem e já enchantou todo o tri, você acha que seu tri é foda demais e que você já está no auge do jogo. Então nessa época, quando você acaba de começar a fazer um curso de inglês, quando você acaba de entrar na faculdade de medicina, você fala da faculdade para todo mundo, você fala do inglês para todo mundo, porque aquilo para você é extraordinário. Só que aí depois, com o tempo, quanto mais especialista você vira, quanto mais aprofundado você fica, quanto mais conhecimento você tem, mais aumenta a sua humildade. A sua humildade. O cara que acha que ele vai conseguir lutar contra 20 e derrubar todo mundo e machucar todo mundo, saindo ileso, ele é faixa amarela. Porque depois, quando ele chega na faixa preta, ele vê que a coisa não é bem assim. E ele lida com gente com tanta técnica, com tanto conhecimento, que ele fala, não, a melhor coisa, a coisa mais sábia que eu posso fazer é não brigar, porque eu só tenho a perder com isso.
Porque aí eu sei o impacto que eu posso fazer, mas eu sei o impacto que podem causar em mim também. Então a melhor coisa que eu faço é não lutar. Ou seja, quanto mais você aprende sobre alguma coisa, mais humilde em relação àquela área do conhecimento você tem, e menos aquilo parece extraordinário para você. Então aquela sua habilidade, ela parece banal. Enquanto a dos outros, qualquer coisa é extraordinária. Então tem gente que acha extraordinário o fato de eu falar diferentes idiomas. Agora, eu acho extraordinário uma pessoa sambar. Cara, isso, isso para mim, que pode para um determinado grupo de pessoas de um determinado bairro, por exemplo, onde se frequenta muito lugar onde se faz isso pode ser uma coisa extremamente banal, mas para mim é uma habilidade extraordinária. Quando você vai para fora, é claro que você vai achar tudo extraordinário. E aí você vai ficar deslumbrado com tudo aquilo que você vê. Não se esqueça que você também tem especialidades que você não consegue identificar em você, que a sua cultura e o seu povo tem traços que você nem sabe quais são, e que esses traços são extremamente valorizados por quem está lá fora, que admira, que quer isso. Só que você está o tempo inteiro tentando esconder esses fatos e pedindo desculpa por você ter vindo do Brasil, porque na verdade você tem vergonha porque lá só tem ladrão e só tem corrupto. Como se nos outros países não tivesse. Gente, as nossas roupas sujas a gente tem que lavar em casa. Sobre os problemas da Previdência, sobre os problemas de impostos, né? sobre problemas sociais, isso daqui a gente tem que discutir entre nós. Lá fora, a gente não tem que ficar falando mal do nosso país na hora de apresentar o país, principalmente pelo fato das pessoas não conhecerem e só terem a sua versão a respeito do lugar. Então, não importa de onde a pessoa vem, pergunta para um filipino, pergunta para um tailandês, pede para um cara do Nepal falar do país dele. Ele vai falar coisas boas, ele vai falar dos lugares bonitos, mesmo que tenha muito pouca coisa. Tudo bem? Então, o presidente ele não é ruim quando ele fala que no Brasil não tem fome, porque até então o russo também fala que não teve Chernobyl, que morreu 9 pessoas lá. Essa versão que você dá para quem tá fora da sua casa, ela importa muito pouco. O que importa é o que você está fazendo pelas pessoas que de fato passam fome no seu país. O que está sendo feito em relação a isso? Lavar a roupa bem e ser respeitoso com o seu país lá fora quando você fala dele. Isso é uma coisa muito importante e que eu só aprendi depois de muito tempo. Então essa pessoa que fala mal do próprio país, eu também já fui, mas aí eu acho que eu amadureci um pouco e vi que primeiro é uma coisa que não adianta, segundo, o fato de você falar mal do seu país, o fato de você saber que seu país é ruim não te torna melhor do que ele. Não te torna melhor do que ele. Então, quando você apresenta o seu país para alguém e fala assim, no meu país só tem ladrão, então você também é porque você veio de lá. E se você não é porque você está errado. Se você fala, meu país só tem ladrão e você não rouba, é porque você está errado, porque então nem todo mundo é. Tenha prudência na hora de falar, porque tudo aquilo que você diz reflete também em você. Então, assim, meu país tem gente muito alegre, meu país tem gente muito generosa. Embora todo mundo esteja polarizado, querendo dar porrada um no outro, quando você vê alguém precisando, desde que você não pergunte em quem ele votou, quando você vê alguém precisando, você abraça a pessoa e ajuda e tenta fazer o máximo para atendê-la na necessidade que ela tem. As pessoas mudam de caminho na rua para poder te ajudar a chegar no lugar onde você está tentando, e mesmo tendo você o Waze e Google Maps e o caralho, as pessoas têm uma boa vontade enorme com você para te ajudar da melhor forma possível, basta que você queira focar nesse lado bom das coisas. Só que como a televisão ela vende mostrando o lado ruim, as pessoas se condicionam só a achar o lado ruim, mas na rua, o tempo inteiro a gente tem coisa muito boa na qual a gente pode prestar atenção. E o que eu tô querendo dizer aqui, o seu idioma ele também tem valor. Então quando você fala assim, nossa, olha essa pessoa, ela fala russo, caralho, você fala português, o que russo tem de melhor do que português? E por que o idioma dele você admira e fala, nossa, que idioma bonito, e do seu você tem vergonha? O que é que tem de feio no seu idioma para que ele não valha nada? E para que você, para ter valor, tenha que falar com sotaque perfeito e com uma gramática perfeita o idioma do outro que você... Não estou falando que você tem que falar inglês errado. Não estou dizendo que você, que começou a estudar inglês agora, tem que falar inglês errado. Pelo amor de Deus, não é isso. Você tem que falar o inglês mais certo que você puder. Agora, essa obsessão, como se o inglês perfeito fosse te dar um valor a mais como ser humano, isso é ridículo, isso é patético. Porque o dia que você for comprar pastel e o cara falar... O dia que você for numa barraquinha de eletrônicos, ver uma peça para o seu celular e o cara falar para você, é R$30, você vai olhar para o chinês e vai falar...
Esse cara que vendeu a peça de celular para você e falou é R$ 30, ele não vai valer R$ 1 a mais do que o cara falou, que falou para você 30 leal. É bem você, ficou bonita você. As pessoas, humanamente, elas não terão valor nenhum porque o cara conseguiu falar 30. Percebe? Então não é porque a sua pronúncia é perfeita de uma palavra que você vai ter algum valor superior ao do outro. E é isso que esses cursos ficam te vendendo. É isso que esses cursos ficam te vendendo e você deveria tomar cuidado. Saber falar... E assim, isso daqui é extremamente importante. E eu tenho que colocar isso daqui assim numa fonte 200. Então você tem um cara de boa aparência, porque afinal de contas ele foi contratado pela empresa para isso. O cara que está fazendo a propaganda, ele não necessariamente é o fundador e o único membro da empresa, porque essa empresa ela é gigantesca. O cara que escolheram para fazer a propaganda, ele é bonito, ele é boa pinta, ele se apresenta bem e ele fala muito bem. Perceba. E esse cara que a empresa escolheu para fazer essas propagandas, ele está fazendo um tour na Europa abordando meninas em frente a baladas europeias, ok? Então, duas coisas. Saber falar um idioma, primeiro, não vai te tornar bonito. Então, talvez o interesse das meninas não seja o mesmo, se é que esse interesse é genuíno, porque parece muito uma coisa combinada para a cena ali daquela propaganda. E segundo, saber falar não vai deixar você rica para você ir para a Europa todo fim de semana para balada. Então, alinhe suas expectativas, porque aí quando você entra e você vê o preço do curso, nossa, mas é só R$ 90 para fazer a matrícula? Você coloca na cabeça que é só R$ 90 para você ir para balada todo fim de semana na Europa, porque você vai conseguir sair com todas as meninas. Lembre-se, esses R$ 90 não vão te deixar rica nem bonito. E o fato de você saber falar alguma coisa não te tornará alguém que tem conteúdo, que tem algo para ser dito. Isso é muito importante. Então, já aconteceu de eu estar fazendo o trabalho de ghostwriter. A pessoa ela me diz o que ela pensa e eu vou escrevendo. Aí a pessoa fala, a gente tinha que fazer isso aqui. E aí eu começo a listar numa linguagem um pouco mais elaborada. Então X, Y e Z precisam ser feitos de tal maneira que... Você escreve tudo bonitinho. Aí a pessoa que não conseguiu estruturar aquilo com esse inglês sofisticado, ela começa a se agredir, começa a mutilar a autoimagem dela, e aí um cara que passou a vida inteira se especializando para ter o conhecimento que tem, ele vira para mim e fala, nossa, Fausto, os caras deviam contratar você para ir lá. E aí eu digo, cara, você é resultado de 25 anos de pesquisa. Você é resultado de 25 anos de estudo e você não sabe como pegar tudo aquilo que você aprendeu e escrever num texto bonito em inglês. Só isso é o seu problema. Você tem todo o conteúdo, você tem um conhecimento extremamente precioso para as pessoas que estão querendo te escutar e você não sabe como usar palavras bonitas para dizer isso que você está querendo dizer. Eu consigo te ajudar a escrever palavras bonitas. Se o cara tirar você e me colocar lá, eu vou ser uma pessoa que fala inglês e que não sabe o que dizer para o público. Você já parou para pensar nisso? Então, dê valor à sua especialidade, dê valor primeiro a quem você é, dê valor àquilo que você sabe, valorize esses pontos e depois comece a se comunicar com as outras pessoas e extrair delas aquilo que você considera extraordinário. Mas se você não souber o valor da sua bagagem, você sempre vai se colocar numa relação passiva em relação ao outro. E como é que você... que está tentando ser o macho alfa, aterrorizando em todas as baladas na Europa, vai conseguir se aproximar de alguém se você se acha humanamente inferior à pessoa porque você não é europeu e porque o seu sotaque não é igual ao deles. E por último, porque esse vídeo já ficou mais longo do que ele poderia ter sido, vamos falar da diferença de dizer alguma coisa e de ter um diálogo. Sabe por quê? Isso era uma coisa que eu fazia muito também, né? Quando eu aprendi a falar tanto o inglês quanto o japonês, eu não deixava as pessoas falarem. Por quê? Porque eu tinha um discurso, todo um texto já memorizado daquilo que eu podia falar para a pessoa e que eu achava interessante. Então a pessoa me dava bom dia e eu já começava a contar uma história super bacana para ela, porque eu achava que necessariamente ela se interessaria por aquilo.
quando ela demonstrava que ela não estava interessada e ela me fazia um comentário qualquer, para não ter que lidar com um comentário qualquer dela, eu começava uma outra história. E aí eu começava a descarregar a história para ela. E assim, com uma eloquência admirável, falando tudo muito rápido. Não seja esse mala. Não seja esse mala. Sabe por quê? Você vai conhecer uma pessoa lá no exterior e aí você vai falar, oi, meu nome é João, tudo bem? Ah, o meu é Maria. E aí me fala um pouco. E aí você começa, eu venho do Brasil. Sabe como que é? O Brasil é um país muito grande. Lá nós temos... E isso é um discurso, isso é uma aula, isso é uma palestra. Isso não é um diálogo. Isso não é um diálogo. Aí você pergunta pra pessoa, o que você gosta de fazer? A pessoa fala, eu gosto de, sei lá, de escutar música. Então, ó, eu tenho essa banda aqui, eu adoro essa banda aqui, ó, você gosta dessa banda aqui, ó? Então, essa banda aqui é sensacional, porque eles tocaram aqui nesse show, e esse show, cara, eu fui nesse show, e esse show foi fantástico. Quando eu cheguei lá, eu cheguei de manhã, e aí já tinha um monte de gente, e aí eu fiz umas amizades. Isso daqui não é conversa. Não é conversa. E esse parece ser um estágio em que a pessoa... Então, são dois estágios. Às vezes você começa a ler e porque você não tem hábito de ler em voz alta, você não tem o hábito de pronunciar as palavras em inglês, você foca tanto na pronúncia que você lê o texto inteiro e quando você termina você não lembra uma palavra daquilo que foi lido. Por quê? Porque você estava prestando atenção na pronúncia e não no conteúdo. Isso acontece quando eu tenho que fazer alguma tradução muito rápido. Quando alguém me dá um texto e eu começo a traduzir para a pessoa, eu vou traduzindo tudo, ela vai entendendo tudo, chega no final, eu não lembro o que eu traduzi. Por quê? Porque eu estava processando e não estava memorizando absolutamente nada. Então já aconteceu de eu traduzir textos né, de antropologia e chegar no final do texto e falar, isso fez algum sentido para você? Nossa, total sentido. O olho da pessoa brilhando de alegria por ter entendido o que estava escrito e eu falo, para mim não. não lembro o que foi que eu li. Eu estou usando isso só de exemplo para dizer que às vezes você tem tanta dificuldade de estruturar alguma coisa, você tem tanta dificuldade de estruturar alguma coisa que você sai estruturando um monte de coisa sem nem prestar atenção se aquilo é coerente no ambiente onde você está ou não. Não seja esse mala. Não seja esse mala que só sabe falar de um determinado assunto porque você só ensaiou ele. Porque tem um texto uma história que era muito engraçada de um cara que só sabia falar da terra natal dele, né? Então tudo que as pessoas mencionavam e tentavam conversar, ele entortava e falava, não, mas na Bahia é diferente, porque na Bahia as pessoas são assim. E aí ele levava todo o assunto para a zona de conforto, para aquilo que ele podia conversar. E aí uma vez pediram para ele falar sobre Rui Barbosa e ele não conhecia, não sabia quem era esse cara. Ele falou, coitado de Rui Barbosa, ele não conheceu a Bahia, porque a Bahia é um lugar muito... E aí ele começou com a conversa de sempre dele. Gente, um diálogo... isso daqui é sei. Se você tem todo um texto pronto, aquilo que você sempre diz em determinadas situações, isso não significa que você tenha fluência, isso não significa que você vai conseguir criar intimidade com alguém. Essa intimidade com alguém você só vai conseguir quando você começar a conversar com as pessoas. E quando você conversa com as pessoas, quando você diz algo, vê como que essa sua mensagem é recebida, como que ela é processada e como que ela é devolvida. E aí você presta atenção em como foi que a pessoa transformou essa sua sentença. E aí você trabalha em torno daquilo. Uma conversa nunca é a respeito daquilo que você sabe, daquilo que você acha e daquilo que você vivencia. Uma conversa é sempre a somatória das duas experiências. E hoje em dia a gente não faz mais isso, principalmente em redes sociais. Principalmente em redes sociais. Quando você tem que lidar com alguma coisa que é diferente do tom que você usa para falar sobre as coisas, você fala, valeu, parei de seguir o seu canal, você acabou de perder um inscrito. Nossa, que medo. Né? Porque isso significa que não vale a pena conversar a menos que nós dois já concordemos em tudo que a gente acredita. E isso é uma besteira enorme. Quando a pessoa disser para você, o meu país é muito pequeno, não responda assim, o meu país é enorme. Não, fale, me conta mais sobre o tamanho do seu país, me fala mais como você se sente lá dentro. Quando a pessoa disser, eu venho do país muito frio, não diga pra ela, nossa, meu país faz um calor de 40 graus, olha, no verão é assim, a gente sai de manhã e vai, e aí desce a estrada, e aí pega um trânsito danado, aí tem os caras vendendo água, e acredite, pessoas que conseguiram chegar à fluência no inglês, elas esbarram no degrau do palestrante, elas esbarram assim na fase do palestrante.
E a frase do palestrante é: você escuta uma frase e constrói uma palestra, porque você não tem capacidade, você não tem condições ainda de tirar um diálogo. Então, assim, parece que a pessoa olha para o lado, né? Eu digo que literalmente olhar para o lado. A pessoa diz para você: eu venho de um país muito frio. É como se você olhasse para o lado e falasse: meu país ele é muito quente. Inclusive no verão a gente tem o hábito de encher um isopor cheio de cerveja, porque, cara, a gente adora beber. Meu, a gente ama muito beber. E quando você aprende inglês, as pessoas quando aprendem inglês, elas gostam de falar com aquele tom de quem tá num filme de Hollywood. E a gente compra um monte de cerveja because we love beer, man. We are crazy for beer. E aí a gente desce aquela estrada lá, e aí a gente vai conversando com os amigos, e aí a gente zoa muito, porque aí todo mundo brinca um com o outro. And because we love driving. E isso daqui é diálogo. Não seja esse mala. Não seja esse mala, não entre na fase do palestrante. Tenha diálogos com as pessoas. Tenha diálogo com as pessoas. Escute o que elas têm a dizer. Aprenda com a história delas e interaja com aquilo que elas dizem para você. Se a pessoa quiser saber alguma coisa do Brasil, ela vai no Google. Agora, sim, responda quando ela realmente estiver interessada em saber e quando ela realmente quiser saber a sua opinião sobre aquilo. Saber a sua opinião sobre aquilo. Agora, a minha pergunta é: você vai pagar R$90 para entrar num site que vai ter um monte de videoaulas e vai ter um monte de tabelas de exercícios? O que é que isso difere dos canais de YouTube que já te dão um monte de videoaulas? Porque o que faz você aprender, na verdade, é a aplicação da língua. Então você primeiro precisa ter com quem conversar. Você primeiro precisa ter com quem conversar. Eu lembro quando eu falei pro Graham que eu estava estudando francês, porque eu coloquei na cabeça lá que eu ia estudar francês. Ele fez francês na faculdade, ele fala muito bem. E aí ele falou: mas por que você vai fazer isso? Não precisa fazer nada na vida, estou precisando manter o meu cérebro ativo e precisando estudar alguma coisa nova, eu vou estudar. Ele falou: quando que você vai para a França? E quem que você conhece de francês? Eu falei: não pretendo ir para a França. E também não conheço nenhum francês. Ele falou: você pretende ler alguma coisa em francês? Eu falei: não, só estudar mesmo. Ele falou: eu não entendo como você, que é um professor de idioma, pensa desse jeito. Deixa para estudar quando você... O dia que você for para a França, você para aí uns 2 meses antes e dá uma lida em tudo que você tem. E aí você estuda lá, depois que você chegar lá. Ou quando você tiver necessidade de usar aqui no trabalho. Mas por que você vai começar a estudar um idioma sem ter campo de aplicação para ele? Sem ter campo de aplicação para ele. Isso é uma coisa muito importante. E aí eu falei: acertou, miserável, desisti de estudar e parei. Porque realmente ele estava certo. Porque eu vivo dizendo para um monte de gente que quer começar a estudar inglês, falo: cara, por que você vai fazer isso? Se você não tem onde aplicar. Japonês, então. O cara quer fazer curso de japonês porque ele assiste Naruto. Pelo amor de Deus, você não vai conversar com desenho animado. É legal você entender o que está acontecendo, sim, mas se você não tem campo de aplicação imediato, o estudo do idioma ele não pode ser como uma universidade. Porque o que é uma faculdade hoje? Você começa a estudar e você acha que o dia que você receber o diploma você vai ter conhecimento, porque você vai ser formado. Não, cara, se você foi pra aula hoje, não prestou atenção, não aprendeu nada e não tá aplicando na sua vida, você tá perdendo seu tempo, seu diploma não vai servir de nada. Não é no final do curso que você... Não é no último dia do curso, quando você recebe um canudo, que você se torna médico. Você se torna médico todos os dias, a cada aula que você faz. E se você não faz direito, você tá lascado. Então, o curso de inglês não é uma coisa que você vai pagar durante 3 anos para chegar no final lá e falar: não, agora já tá na hora de eu falar, né? Eu vou começar agora. Não, cara, se você saiu da primeira aula, na primeira aula a pessoa te ensinou lá: I am happy, I am not sad. Se você não sabe dizer no dia seguinte que você tá feliz, é porque você já começou o seu curso errado. E você tem que fazer uma revisão para poder chegar no ponto em que o seu curso tá. Então você vai se tornando capaz de falar ao longo do tempo, você tem que aceitar o ponto em que você está e você tem que explorar ao máximo esse ponto em que você está, conversar com um número máximo de pessoas. Agora, ficar trabalhando num site, interagindo com vídeos e fazendo um monte de exercícios, achando que depois que você terminar esse curso, fazer o negócio lá no Duolingo, não que ele não seja bom, mas ficar fazendo joguinho lá do Duolingo, achando que com isso você vai para a Europa e que você vai ter sucesso com cada abordagem em cima de cada menina com quem você tentar conversar, aí eu acho que você está sendo bem noob. Aí é pior do que acreditar em overstack, é pior do que querer roletar bem. É zoado. Espero que isso cause boas reflexões e que isso faça com que vocês não caiam nesse tipo de armadilha que o mercado todos os dias nos oferece. Até a próxima.